Então nós estamos num propósito, O3X, oração 3 vezes ao dia, muito mais do que 3 vezes, né? Mas nós estamos num foco de oração 3 vezes ao dia, e nós temos baseado as nossas reflexões, as nossas pregações, os sermões no livro de Daniel, e hoje não vai ser diferente. Capítulo 2, a partir do versículo 1, eu quero encorajar você a ouvir cada uma das ministrações que foram feitas durante esse mês de julho. E eu não sei quanto a vocês, mas eu fui muito visitado durante esse período em que nós estivemos e estamos nesse propósito. Daniel capítulo 2, eu não vou ler todo o capítulo, à medida que eu for expondo o texto, eu vou ler alguns versículos, mas eu quero mais do que encorajar você a fazer a leitura deste capítulo ainda hoje, no seu tempo devocional na sua casa. Capítulo 2, verso 1 nos diz: no 2º ano do rei Nabucodonosor, nome bem interessante para colocar num filho, né? Teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Pai, obrigado por tua palavra, ela que é autoexplicativa e poderosa para transformar os nossos corações. E agora nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor possa conduzir os nossos corações de acordo com a Tua palavra. Cale-se toda voz humana e seja ouvida a Tua voz, Espírito Santo. Que todas as inquietações, todas as inseguranças, todos os medos, todas as ansiedades e tudo mais que possa de alguma forma tentar competir com o foco de estarmos conectados à Tua palavra, possa dar lugar agora à voz que vem do Senhor, e essa voz é poderosa conforme a Tua própria palavra. Amém, amém, amém. Pode sentar-se. Gente, este capítulo parece um filme de ação, ele tem cenas muito fortes. Sabe, você fica preso, é como aquela série quando você está maratonando o Netflix ou qualquer outro streaming e você diz, nossa, eu preciso assistir o próximo capítulo. Cada versículo que a gente vai lendo vai trazendo a gente para mais dentro da história. A Bíblia diz que o rei chamado Nabucodonosor, ele teve um sonho, e foi um sonho enigmático, onde ele não conseguia compreender o significado desse sonho. Aí então ele chama todos os sábios, como eram chamados naquela época, todos aqueles que tinham características mais interpretativas, para que pudessem então trazer uma interpretação. Mas ele faz uma pegadinha, ele diz, olha, eu não vou contar o sonho, porque se eu contar o sonho vocês vão me enganar, vocês vão tentar trazer qualquer tipo de interpretação, então eu vou dobrar o desafio. Vocês não só vão me dar interpretação, mas antes disso vocês vão dizer o que foi que eu sonhei. Bom, todo mundo fica extremamente desesperado com aquilo e diz, olha, é impossível que isso aconteça. E o rei, ele fica irritadíssimo porque as coisas não aconteceram como ele gostaria, e ele manda matar todos os sábios da Babilônia e todas as famílias correspondentes aos sábios, até que surge um homem, um discípulo de Cristo chamado Daniel. Daniel fica sabendo da história, e a partir daí, da ação do Espírito Santo por meio da vida de Daniel, nós vamos ver como é que essa história ela se desenvolve. Como eu disse inicialmente, e nós lemos, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e a partir desse sonho toda a história se desenrola. Bom, deixe-me anunciar logo no início da nossa mensagem qual o tema da pregação nessa manhã. Uma chave que abre todas as portas. Bendito é o nome do Senhor. Uma chave que abre todas as portas. Esse talvez não seria o sonho, eu não sei se seria o sonho da nossa geração, mas era o sonho talvez das gerações anteriores. Você ter uma única chave, você chegar na sua casa e abrir todas as portas. A gente que andava com, muitas vezes ainda anda, né, com um molho de chave, a chave do carro, chave do escritório, chave de algum outro lugar. Mas a Bíblia nos mostra nesse texto que há uma chave que abre todas as portas. E a minha oração é que eu e você possamos usar essa chave para a glória de Cristo. Amém? Bom, como eu disse, eu não li todos os versículos, mas agora a gente vai passar por alguns deles. Versículo de número 16, eu quero convidar você a manter seu foco, sua atenção e acompanhar a leitura de todos esses versículos. Foi dito a Daniel, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Primeiro princípio, tire um tempo de oração diante dos grandes desafios. Qual é o primeiro princípio? Tire um tempo de oração diante dos grandes desafios. Quando Daniel soube de todo aquele contexto que estava estabelecido, Daniel disse assim, por favor, me dê um tempo para quê? Um tempo para eu googar e pesquisar a interpretação do sonho, para
para eu consultar o que Freud diz do sonho, Jung, o que as pessoas falam dos sonhos. Não, ele diz, eu preciso de um tempo para quê? Um tempo para que eu possa orar. Daniel pede um tempo para que ele possa se dedicar à oração. Essa não é uma instrução maravilhosa do Evangelho para cada um de nós essa manhã? Diante dos desafios da vida, nós falarmos, eu preciso de um tempo para orar. É claro que existem aquelas questões que já estão postas, há cenários que já estão estabelecidos, eu não estou falando necessariamente isso, mas aquelas coisas que nos pegam assim, meio de surpresa, de supetão, e a gente fica, às vezes, meio deslocado. O que eu faço? Como é que eu respondo? O que eu digo? Qual deve ser a minha postura nesse momento? Daniel diz, para tudo, eu preciso de um tempo para orar. Eu acho maravilhoso que diz em Provérbios 15, 28, o justo medita o que há de responder. Ele não sai apenas soltando palavras ao vento, ele tem essa sabedoria emocional de meditar antes de dizer. E Daniel diz, eu quero um tempo para orar. Então, queridos, diante dos desafios da nossa vida, vamos estabelecer essa dinâmica. Eu quero um tempo para orar. Eu preciso de um tempo para ter o conselho de Deus. Eu quero me assentar e ouvir o que Deus tem a dizer a esse respeito. A opinião de Deus é mais importante do que a minha opinião. Eu não sei se esse princípio lembra você algum outro episódio na Bíblia, mas se não lembra, eu quero lembrar você. A Bíblia fala de um outro decreto que foi estabelecido depois desse tempo, nos dias da rainha Esther. E era um decreto também de morte. Era um decreto também para executar todos os judeus. E quando Esther soube daquele decreto, ela fez exatamente a mesma coisa que o profeta Daniel. Ela estabeleceu um tempo de oração e de jejum de 3 dias, junto com as suas servas, e ela caiu para dentro da presença de Deus, e ela buscou o Senhor, e nós já sabemos qual é o final dessa história. O Senhor respondeu de maneira extraordinária e executou um livramento maravilhoso. Por quê? Porque diante de um desafio, alguém antes pediu um tempo para orar. Estamos começando uma nova semana, daqui a pouco estamos começando um novo mês, e olha, o ano pode ter passado já 6 meses, mas pode ser que para nós ele esteja apenas começando dentro daquilo que Deus deseja fazer. Então, antes de tomar decisões, diante dos momentos decisivos da sua história, peça um tempo para orar. Segundo princípio, nós vemos ele no versículo de número 17, que diz, Daniel foi para a sua casa. Segundo princípio, leve a oração para todos os ambientes. Sabe, a casa de Daniel poderia ser um lugar onde ele cozinhava, a casa de Daniel poderia ser um lugar onde ele descansava, a casa de Daniel poderia ser um lugar onde ele apenas tinha comunhão com as outras pessoas, mas Daniel fez algo mais. Daniel transformou a sua casa e aquele ambiente, um ambiente de oração. Por isso o princípio é, leve a oração para todos os ambientes. Daniel levou a oração para a sua casa. Para onde é que eu e você temos levado a oração? Será que aonde nós estamos existe um memorial de oração? Será que no nosso ambiente de trabalho nós somos esse memorial de oração? Eu estou fazendo um curso já há 1 ano aproximadamente, todas as semanas nós estamos juntos nesse curso, e o professor ele faz algo muito interessante. Ele é de Curitiba, e ele é de uma igreja, toda segunda-feira, no domingo ele já faz uma postagem sobre o momento que ele está no culto na igreja, tendo o tempo dele de entrega diante do Senhor. E na segunda-feira ele sempre faz um comentário. Olha, ontem eu ouvi uma pregação na igreja e eu estou ruminando aquilo que eu ouvi. Eu confesso que aquilo lá me colocou para pensar. Falei, gente, será que as ovelhas lá que a pastora Wilna cuida, será que na segunda-feira, quando elas estão nos ambientes aonde elas estão, será que elas compartilham a palavra? Será que elas compartilham daquilo que o Senhor fez no culto público? Então, meus amados, vamos levar a oração para todos os ambientes onde nós estivermos. Vamos transformar todos os... E essa é, inclusive, uma recomendação bíblica. Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 2,8, Paulo diz assim, orem em todo lugar. Sabe, eu não sei se a religiosidade talvez nos colocou dentro de uma caixinha, de um box, onde a gente acha interessante orar aqui, ou a gente acha que tem determinados lugares para orar, mas onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E aonde é que o Espírito do Senhor está? Em mim e em você. Então leve a oração para todos os ambientes.
Vamos interagir, falar uns com os outros? Para onde você vai levar a oração essa semana? Leve para academia. Tem dia que eu estou na academia, né? E aí eu falo, Ilna do céu, lá na academia só orando, porque tem umas irmãs lá que eu acho que elas estão fora da igreja. Tem umas irmãs lá que não andam vigiando muito. Terceiro princípio, mobilize outros a ter uma atitude de oração. A Bíblia diz então, versículo 17, então Daniel foi para sua casa e compartilhou o caso com Ananias, com Misael e Azarias. Eu acho extraordinária essa declaração que está no finalzinho do versículo 17, diz assim, eles eram seus companheiros. Daniel influencia seus amigos a orarem. Gente, Daniel poderia ter orado sozinho, concorda? E Deus teria respondido. Eu não tenho a menor dúvida que ele tinha crédito diante dos céus para que Deus pudesse respondê-lo. Mas ele inclui outros nos seus projetos de oração. Daniel, ele não apenas ora, ele diz assim, eu vou orar, mas eu vou levar outras pessoas comigo. Eu vou mobilizar outras pessoas. Eu vou inspirar outras pessoas. Sabe, nós estamos sempre levando alguém para algum lugar. Às vezes para lugar nenhum, mas a gente está levando. Você se lembra quando o Senhor Jesus morreu e daquele período ali que os discípulos ficaram frustrados? A Bíblia diz que Pedro levantou-se e disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o pau da barraca, eu estou tão frustrado. Eu vou voltar à minha antiga vida, eu vou pescar. E não é que diz a Bíblia que Pedro levou uma cambada junto com ele? Alguns discípulos o seguiram. Você está sempre levando alguém para algum lugar. Pode ser que você não esteja levando a lugar nenhum, porque você mesmo não está chegando a lugar nenhum. Pode ser que eu não esteja levando aonde eu deveria. Mas Daniel diz, eu vou orar. Quem quer ir comigo? Eu vou orar. Eu vou influenciar outros para que possam orar também. Eu vou influenciar outros para que também possam se pôr diante de mim, diante do Senhor comigo em oração. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 30, ele fala sobre os seus planos futuros. Ele queria ir para a Europa pregar o Evangelho, e a gente sabe que depois ele chegou naquela região, e ele sabia que aquela era uma missão muito importante. E aí quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, olha, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho um desígnio. E Paulo diz assim, eu gostaria que vocês se unissem, para que juntos comigo nós pudéssemos lutar em oração. Paulo diz, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, mas eu não quero ir sozinho, eu não quero ir unitariamente, eu quero ir coletivamente. Então Paulo, ele acaba ali por lançar um desafio, e os seus companheiros aceitam o desafio, e eles oram juntos. Eu quero abrir dois aspectos aqui. O primeiro deles, para falar do nosso turno de oração, todos os domingos às 8h30 da manhã. Será que eu e você temos influenciado as pessoas que estão perto de nós para virem orar? Será que eu e você temos entendido a importância desse momento de oração? Ou será que a gente acha que é muito desgastante? Ou será que a gente acha que foi dormir muito tarde no sábado à noite e teve um sábado tão cansativo que não dá para vir orar no domingo pela manhã? Uma reunião de oração uma vez por semana. Sabe, a gente muitas vezes coloca tanto coloca tanta justificativa, coloca tanta coisa. Mas eu quero falar também da nossa série O3X. Quantas pessoas você influenciou para estarem nesse propósito? Gente, quando eu prego aqui no domingo pela manhã, ou qualquer um dos irmãos que ministram aqui, eu não acredito que eu estou pregando só para você. Eu quero acreditar que o que eu estou compartilhando com você está chegando em outras pessoas. Você não é um mar morto que só retém o que recebe, mas que você é alguém que jorra águas vivas por ser um discípulo de Cristo. Então quem você está influenciando e levando a oração? Vamos tirar aqui pelos nossos filhos. Gente, os nossos filhos deveriam amar o turno de oração. Nossos filhos deveriam amar o tempo de oração. Nós deveríamos, às vezes, pegar o controle remoto e falar, acabou a energia. Não, acabou o tempo do entretenimento. Deixa eu levar todos os da minha casa para um tempo de oração. Daniel, ele tem essa habilidade, esse compromisso. Ele poderia orar sozinho, mas ele decidiu orar com outras pessoas. Foi exatamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome e concordarem acerca de algo, tudo que pedirem lhes será feito. Quem você está influenciando para que seja uma pessoa de oração? Quarto, versículo de número 10, que nós não lemos, mas vamos ler uma parte agora. 10.
Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Quarto princípio: mesmo que pareça impossível, ore. Vamos falar juntos? Mesmo que pareça impossível, eu orarei. Vamos mais uma vez? Mesmo que pareça impossível. O rei colocou uma batata quente na mão dos sábios e diz assim: vocês vão ter que me falar qual é o meu sonho. Como assim? Quem é que vai entrar dentro da sua mente, rei? Quem é que vai conseguir descortinar? Alguns estudiosos dizem que nem o rei lembrava o sonho totalmente, mas isso é uma especulação. O fato é que o rei pede que eles façam o que é impossível. Os outros sábios da Babilônia disseram: ninguém é capaz de fazer isso. Os sábios da Babilônia tinham razão quando eles disseram isso. Quando eles disseram isso para Nabucodonosor, eles não estavam só forçando a barra, eles tinham razão. Aquilo que eles estavam pedindo aquilo que o rei estava pedindo para eles, era realmente algo, uma missão impossível. Eu não estou falando do Tom Cruise, não? Era uma missão que não havia possibilidade de realizar. Mas aí, meus amados, o Senhor Jesus disse: os impossíveis aos homens, bendito seja o nome do Senhor. Os impossíveis aos homens, os impossíveis aos homens. Talvez você esteja orando por algo, talvez você esteja diante que pareça impossível, mesmo assim, ore. É impossível, mas não deixe de orar. É impossível que tal pessoa queira um culto na casa dela. Pode ser impossível, mas ore mesmo que seja impossível, para que a mão de Deus possa entrar onde as nossas não podem entrar, para que o Espírito Santo possa acessar aonde nós não podemos acessar. Talvez você olhe para a tua saúde hoje. Você tem diagnóstico, você tem limitações. Talvez você veja e diga: meu Deus, eu nunca serei capaz de viver uma vida saudável. Ore mesmo que pareça impossível. Não deixe de orar. Talvez você olhe para qualquer outro contexto da sua existência hoje, mas grave essas palavras no seu coração: mesmo que pareça impossível, eu não vou deixar de orar. Sabe, aqueles magos disseram: é impossível. E Daniel poderia ter feito coro com eles. Daniel poderia ter cantado esse refrão: é impossível, é impossível, é impossível, é impossível. Mas sabe, Daniel cria no Deus do pacto, Daniel cria no Deus da aliança, Daniel cria no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós esteja operando vivo. Eu não sei qual é hoje o Lázaro que você está vendo morto dentro do seu contexto, mas ore mesmo que seja impossível. 16, versículo 16: e ele revelaria ao rei a interpretação. Gente, eu não sei aonde nasceu a esperança cabra macho, mas bem podia ter nascido no Daniel, viu? Porque antes mesmo de ter qualquer vislumbre de solução da situação, é como se Daniel dissesse assim: Deus vai responder. Agora, a gente não diz isso num ímpeto de grandiosidade humana. A gente não diz isso baseados na nossa capacidade de dizer: eu vou orar e Deus vai ter que me responder. Não, a gente não diz isso baseado nisso. A gente diz isso baseado no caráter de Deus, no caráter do Deus que diz que se nós orarmos, se nós o clamarmos a Ele, Ele nos responderá. Antes mesmo de orar, Daniel sabia que Deus responderia. Daniel crê que sua oração não ficará sem resposta. Se orarmos com intensidade, a resposta virá. Atos, nós somos uma casa de oração. Se orarmos com intensidade, a resposta virá. Senhor Jesus, em Lucas capítulo 18, ensinando a parábola do juiz iníquo, diz que uma mulher vai lá e incomoda e molesta,
E o juiz, que não atendia a ninguém, que era um narcisista, diz assim: eu não obedeço a ninguém, eu faço só o que eu quero. Mas a mulher insistiu, a mulher foi lá, a mulher disse: eu não te deixarei enquanto tu não ouvires a minha causa. E o juiz chegou uma hora que ele diz assim: eu não aguento mais. É claro que ali há um contraste naquela parábola, porque Deus é um Deus que é juiz, mas é um juiz santo. Mas ele está dizendo que mesmo diante dos perversos, a insistência tem os seus resultados, quanto mais diante de um Deus que é gracioso. Creia que a resposta virá. Eu queria fazer um exercício de fé com cada um de nós essa manhã. Feche seus olhos e pense num único motivo de oração. Um único, não são 2 nem 3, um único. E diga agora mesmo, diante desse motivo: eu creio que a oração, que a resposta virá. Eu creio que a resposta virá. Eu creio que a resposta virá. Amém. Sexto, a oração nos faz ver aquilo que está fora do alcance dos olhos. Aí você deve ter pensado assim: pirou o cabeção do pastor nessa manhã. Como é que a oração nos faz ver aquilo que está fora do alcance dos olhos? O sonho era um enigma, mas a oração decodificou o enigma. Como disse o Senhor Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes a quem? Aos pequeninos. A oração nos faz ver aquilo que está fora do alcance dos nossos olhos. Sabe, nós podemos, com relação à criação dos nossos filhos, a gente vive um momento de tanta insegurança, tanta incerteza, e a gente pode querer monitorar os nossos filhos, colocar um spy, um espião no celular deles, ver ali onde estão as redes, quando eles dão uma vacilada, entram para tomar um banho, se bem que até na hora de tomar banho, eu acho que eles têm, são aquelas capas anti-água, né, para poder dentro do celular, dentro do box, estão ali vendo, mas enfim. E às vezes nós como pais dizemos: meu Deus, como é que eu vou controlar todas as coisas? Você tem uma arma extraordinária, e esta arma faz com que você seja capaz de ver aquilo que está fora do alcance dos seus olhos. Faz você discernir aquilo que não pode ser percebido de maneira natural, que os nossos 5 sentidos não são capazes de captar. A oração nos faz ver aquilo que está fora do alcance dos nossos olhos, o nosso futuro, as realidades que estão presentes, enfim, tantas outras coisas que a gente diz: meu Deus, eu não sei como lidar. A oração nos faz ver aquilo que está fora do alcance dos nossos olhos. Eu peguei uma promessa em janeiro desse ano, e eu tenho martelado sobre ela praticamente todos os dias. Jó 34:32. Mostra-me aquilo que eu não estou vendo. Senhor, mostra-me aquilo que eu não estou vendo, primeiro na minha própria vida e que eu preciso mudar. Mostra-me aquilo que eu não estou vendo no meu casamento e que eu preciso ser melhor. Mostra-me aquilo que eu não estou vendo no ministério. Mostra-me aquilo que eu não estou vendo nas minhas relações interpessoais. E sabe de uma coisa? A resposta já veio, a resposta está vindo e a resposta virá. A oração nos faz ver aquilo que está fora do alcance dos nossos olhos. Nós achamos muitas vezes que só aquilo que está debaixo do nosso, eu vou falar sobre isso, do nosso gerenciamento e da nossa gestão, é que é o que somos capazes de poder interpretar. Você se lembra de Jeremias? Houve um momento que o Senhor estabeleceu essa verdade no coração de Jeremias. Ele diz: Jeremias, invoca-me, busque-me, clame a mim. E Deus disse: Jeremias, eu te responderei. Gente, se o versículo tivesse parado só aí, já seria assim algo extremamente consolador para os nossos corações. E o Senhor diz: eu te mostrarei aquilo que é coisas grandes e ocultas que você não sabe, aquilo que os seus olhos não estão vendo, aquilo que os seus sentidos não estão percebendo. Você acha mesmo que só os seus sentidos são suficientes para capturar tudo que você precisa na vida? Você acha mesmo que só os seus sentidos vai bancar o seu casamento?
Você acha mesmo que só os seus sentidos são suficientes para você saber quais são os investimentos que você deve fazer na vida? Você acha mesmo, com uma visão tão limitada como nós temos, com uma visão tão cheia de pontos cegos, blind spots que nós temos, você acha mesmo que você será capaz? Mas o Senhor, por meio da história do profeta Daniel, está dizendo para nós: a oração nos faz ver aquilo que está fora do alcance dos olhos. Mas em sétimo lugar, versículo 13, sétimo lugar, saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Gente, a oração poupa do sofrimento e da destruição. O rei disse assim: eu vou realizar uma chacina na Babilônia. Daniel e seus amigos estavam condenados à morte, e não apenas eles. A Bíblia diz que o rei faria com que todos os sábios e as suas famílias fossem destruídas. O rei afetaria todo um sistema. Então a morte estava batendo a porta, a destruição já estava selada, o decreto já estava assinado. Todavia, bendito seja o nome do Senhor, Daniel não aceitou a sentença de morte de forma passiva. Daniel não apenas disse: bom, uma vez que já está assinado está, agora não tem mais o que fazer, foi bom enquanto durou. Não, Daniel cria que a oração, como diz Tiago, pode muito nos seus efeitos. E a oração de Daniel, gente, aquela geração tinha uma dívida com Daniel. Todos aqueles sábios, depois daquele dia, não está no texto, aqui sou eu dando asas à minha imaginação, eles devem ter dito: olha, a partir de hoje eu devo a minha vida a Daniel. A partir de hoje eu quero colar nesse cara aí. E não só eles, mas as suas famílias, as crianças. Então a oração, ela não apenas beneficia a nós, apesar de que nós já somos os maiores beneficiados, mas a oração beneficia todos os que estão perto de nós. E aí eu me lembro da história do rei Ezequias, que está tanto no livro de Isaías quanto no segundo livro dos reis, quando ele recebe também um decreto de morte. O profeta Isaías diz assim: põe ordem a tua casa, porque o bicho vai pegar, você vai morrer. E a Bíblia diz que quando Ezequias recebe aquela palavra, sabe, recebe aquela sentença, Ezequias poderia simplesmente ter dito: bom, ele falou para colocar a casa em ordem, então deixa eu arrumar tudo, organizar, fazer o testamento, me despedir dos meus filhos e viver o melhor tempo que eu tiver com eles. Sabe aqueles pacientes em estado terminal? Ezequias poderia ter dito: bom, pelo menos eu fui rei, eu vivi tudo que eu tinha para viver. E quantos não viveram nem metade do que eu tinha para viver? Mas aí foi isso que Ezequias fez? Não, a Bíblia diz que quando o profeta Isaías saiu, Ezequias virou-se para a parede e com lágrimas e com oração clamou diante do Senhor. E a Bíblia diz que ainda nem Isaías tinha saído fora do templo, e o Senhor disse: Isaías, volta até Ezequias e diz a ele que eu ouvi a sua oração e concedi a ele mais 15 anos de vida. Gente, eu não estou falando aqui de uma balela, eu não estou falando aqui de uma historinha para pôr vocês para dormir no domingo de manhã. Eu estou falando que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de tudo aquilo que nele crê. A minha oração e a sua oração, ela não faz um bem apenas a nós. Se você tem orado pelas pessoas que estão perto de você, tira uma onda agora e fala para a pessoa do teu lado: você está ganhando muito por ficar perto de mim. Mas se você não tiver orado, não faz isso não, tá? Que aí você vai estar se comprometendo, aí é golpe. Sabe, se você tem uma esposa que ora, você está no lucro. Mas se você tem um marido que só fica esperando as orações, se você tem líderes que oram, eu estou no lucro. Porque eu sei de uma coisa: eu oro por vocês, de dia e de noite. Eu posso não estar com vocês todos os dias, e não estou, né? Só Jesus que está, isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas vocês estão carregados nas minhas orações, de dia e de noite. É claro que essas orações às vezes também vêm cobertas assim de: Senhor, pega ele nas tuas mãos e cuida dele, Senhor. Você nem esperou molhar o bico, já foi achando que era, né? Só pelo Bruno de vez em quando que eu falo algumas coisas mais diferentes para o Senhor.
brincadeira. Gente, o princípio que eu vou compartilhar agora é um dos princípios que mudou e que nesses últimos tempos especialmente tem pautado o meu dia a dia. A oração revela os planos de Deus. A oração revela os planos de Deus. Por meio da oração, Daniel compreendeu a agenda do Eterno. Por meio da oração, ou seja, aquele sonho que Nabucodonosor teve, que eu nem estou entrando nele, está mais a partir do versículo 23, eu vou fazer uma breve citação no final aqui da pregação. Mas aquele sonho falava da agenda de Deus. Não era um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi só um instrumento para ter o sonho. E diga-se de passagem, é até uma certa ironia, né? Porque Deus escolheu o pior dos homens para ter o melhor dos sonhos. Mas aquele sonho falava da agenda de Deus. Eu tenho dito algo, Senhor, é claro que o Senhor não tem que prestar contas para mim do que o Senhor vai fazer. É claro que eu sou seu servo, é claro que o Senhor é soberano para fazer o que o Senhor quer fazer. Mas, Senhor, tem uma coisa: o que eu puder saber do Senhor em oração antes, eu vou buscar com todas as minhas forças. O que eu puder cavar dos teus segredos, eu vou cavar. Até onde eu puder ir, até onde eu puder estender o meu braço, até onde a minha voz puder chegar, eu não vou ser pego de surpresa diante daquilo que vai acontecer. Eu não estou dizendo com isso que eu quero controlar o futuro. Isso é ansiedade. Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente fica vendido. Não é porque Deus não quer revelar os seus planos a nós, é porque nós não temos interesses em buscar os seus planos em relação à sua vontade. Você não consegue. Olha, qual é o tema da nossa mensagem nessa manhã? Uma chave que abre todas as portas. Você não gostaria de saber antecipadamente o que vai acontecer, porque você se colocou diante do Senhor para ter essa prévia? Sabe quando vai lançar um filme e a gente está no cinema e já mostra lá um trailer daquilo que vai acontecer no filme, e fala assim, um lançamento é no dia 10 de agosto, você fala, então é isso que vai falar o filme. Aí você já tem ali, sabe, um spoiler do que vai acontecer. O Espírito Santo, Ele quer nos dar um spoiler da nossa vida, daquilo que vai acontecer. Mas às vezes, desculpa, a gente fica lerdando. Às vezes a gente fica vendido. Às vezes a gente fica no vácuo. Muitas coisas que têm acontecido conosco têm nos pego de surpresa. Não é porque Deus tem prazer em nos apresentar uma informação que vai deixar a gente ali vendido na história. É porque nós não temos nos colocado diante do Senhor para receber dele uma orientação antes mesmo que a situação aconteça. Com relação aos seus filhos, quantas vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente diz, meu Deus, como é que isso aconteceu e eu não vi? Como é que esse contexto estava se desenvolvendo na sexualidade e eu não percebi? Como é que no meu casamento as coisas estavam indo nessa direção e eu não tive, sabe, feeling para perceber? Como é que a minha saúde estava indo nesse rumo e eu não vi? Amados, nem tudo precisa nos pegar de surpresa. Porque Daniel entendeu que por meio da oração ele teria acesso à agenda de Deus. Eu não sei quantos vão se apropriar da palavra de Deus nessa manhã, porque não é palavra de homens. Deus me livre de ser. Quem entendeu isso foi o profeta Amós, que no capítulo 3, versículo 7 diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Lembre-se do que eu estou dizendo. Não é que a gente vai ser vidente e prever o futuro. Não é que a gente vai agora dizer, não, eu quero saber, Senhor, me manda um WhatsApp no dia anterior para me preparar o que vai acontecer amanhã. Não é isso. Mas é você começar o seu dia preparado em oração e dizer, Senhor, dá para o Senhor me dar aí já assim, pelo menos umas dicas de como é que vai ser o dia hoje. Dá para o Senhor já assim me dá aí a agenda antecipada do que vai acontecer. Gente, o que eu estou falando não é uma utopia, é um ato de fé. Para alguns é totalmente ilógico o que eu estou dizendo, porque a Bíblia diz que o homem natural não pode receber as coisas do Espírito, porque eles são o que? Loucura. Alguns estão me ouvindo pregar aqui nessa manhã, eu quase que posso ver essa oposição no mundo espiritual, e dizendo, ele não sabe da minha vida. Eu não sei, nem você sabe, mas o Espírito Santo prescruta todas as profundezas do ser de Deus. E se você entender isso, se nós praticarmos isso, eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente não vai mais ser pego de surpresa, que a gente vai dizer, Senhor,
eu estive diante do Senhor. E quando a situação ocorrer, você já vai entender pelo Espírito Santo que Deus estava ministrando ao seu coração antes mesmo que ela se manifestasse. E em último lugar, a oração nos dá esperança para a chegada do reino de Deus. Vamos avançar agora, dar um salto, versículo 44, que diz assim: o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Agora eu vou entrar no sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor viu uma imagem enorme no seu sonho. A cabeça era de ouro, os braços e o peito eram de prata, a parte aqui do quadril e da barriga era de bronze, a parte das coxas e das pernas eram de ferro, e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Quando Daniel interpreta o sonho para Nabucodonosor, ele diz: ó rei, essa estátua, ela fala dos reinos que ainda virão. Tu és a cabeça de ouro. Isso é a única coisa que a gente tem com certeza, porque está no texto bíblico. Mas todos os estudiosos, toda a história da igreja, concorda que os outros reinos citados no sonho de Nabucodonosor, o segundo reino representava os medos e os persas, que viriam a tomar a Babilônia mais à frente. O terceiro reino era o reino de Alexandre o Grande, aonde nós sabemos por meio da história que ele globalizou o mundo nos seus dias. E o último reino era o Império de Roma, o último grande império que houve na história. Então, quando Daniel interpreta aquele sonho, e lembre-se mais uma vez, o sonho foi gerado em Nabucodonosor, mas o sonho foi dado por Deus. Nabucodonosor só foi um instrumento, só foi um veículo para que aquilo acontecesse. E quando Daniel interpreta aquele sonho, Daniel diz: olha, todos esses reinos um dia passarão, todos esses reinos um dia deixarão de existir. Aí Daniel diz: mas o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. E aí no sonho que o rei Nabucodonosor teve, que Daniel interpretou, diz que essa estátua que estava ali, de repente saiu uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, e aquela pedra veio e ela atingiu ao cheio, aos pés da estátua, e ela foi absolutamente destruída. E a Bíblia diz que esta pedra se cresceu do tamanho de uma montanha. A aplicação é óbvia. Nos dias do Senhor Jesus, o último império romano, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra angular. Ele nasceu exatamente no término do império, ou dentro do império romano. E a partir do momento em que o Cristo, que é o Rei de Deus, iniciou sua jornada e o seu ministério, nós já estamos vivendo o cumprimento dessa profecia. E a verdade é que não importa quem esteja assentado no trono dos homens, o reino de Deus subsistirá para sempre. Sabe, nas últimas 3 semanas nós estamos vendo assim o maior alvoroço dos Estados Unidos por causa da corrida presidencial. E aí teve todas aquelas questões envolvendo o atual presidente dos Estados Unidos. Coitado, está dando a mão para quem ele não está vendo. Sabe, uma situação e todo o mundo assim, meu, o que vai acontecer? Quem é que vai ser a próxima economia? E às vezes, né, a gente fica abalado com relação a isso. Basta a gente tirar as últimas eleições aqui no Brasil, em que a gente ficou dividido entre 2 candidatos, e aqui obviamente meu interesse não é fazer nenhuma fomentação política, e para algumas pessoas, quando um candidato perdeu, parecia que o mundo havia acabado, parecia que já não haveria mais esperança. Independente de quem ganhou, independente de quem perdeu, o aspecto não é esse. Eu também não estou alienado. Nós vivemos num mundo que tem conjecturas, mas sabe, isso demonstra apenas uma coisa: que nós não entendemos que esses reinos são passageiros, mas que é um reino que subsistirá para sempre. E eu não sou cidadão deste mundo. Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3, porque nós não somos cidadãos da terra, mas aguardamos uma pátria superior, da qual Cristo é o Senhor. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Todo o ensino de Jesus foi baseado nessa declaração: venha a nós o teu reino. Qual foi
foi a mensagem que Jesus pregou durante toda a sua vida e ministério? O reino de Deus é chegado. Atos, toda a atenção agora, não saia do seu lugar, não se movimente, não perca o que eu vou falar aqui como conclusão. Há situações que tiram o nosso sono. A Bíblia diz que Nabucodonosor perdeu o sono. Talvez tenham muitas situações que tenham tirado o seu sono. Você vai no meio da noite, você acorda preocupado, como será a criação dos seus filhos, você vai conseguir pagar suas dívidas, se você vai ter saúde suficiente. Muitas coisas tiram o nosso sono. O sono também tirou, a perturbação também tirou o sono de Nabucodonosor. O sonho que o rei Nabucodonosor teve se tornou um motivo de sofrimento para ele. Aquele sonho perturbou Nabucodonosor. E às vezes, os sonhos que nós temos, que deveriam trazer alegria ao nosso coração, também nos perturbam. Às vezes você sonhou em ter uma família abençoada e as coisas estão indo de mal a pior. Às vezes você talvez tenha sonhado em ter a tão famosa independência financeira, e você se esforça e parece que as coisas não saem do lugar. Às vezes você sonhou em ter uma vida saudável, mas seu corpo não corresponde como você gostaria. Às vezes você sonhou com uma igreja maravilhosa que não erra, e você se vê hoje frustrado por um sonho que não aconteceu. Nabucodonosor também ficou. Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo, e ainda assim ele não tinha domínio sobre todas as coisas. Você acha que você vai ter? Nós também não temos. Nabucodonosor ficou totalmente desorganizado e descontou sua raiva e ira sobre as pessoas. Será que a falta de resposta tem feito com que descontemos nossas frustrações em quem está perto? Assim como Nabucodonosor? O rei estava à procura de respostas. A nossa geração também está. E foi por meio de Daniel que ele as encontrou. Você também pode ser um instrumento para que a nossa geração encontre respostas, porque você conhece a resposta para os anseios da alma humana, o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Daniel orou, ele disse que eles deveriam pedir misericórdia para que pudessem saber o sonho e revelar a sua interpretação. Conosco não é diferente. Tudo acontece por causa da misericórdia. Daniel tinha uma rede de oração. Não fique sozinho diante dos dilemas da vida. Olha, se eu tivesse filhos adolescentes, nós já passamos dessa fase, eu e a esposinha, eu jamais, nos dias de hoje, passaria o perrengue com os meus filhos sozinhos. Eu chamaria alguém da igreja, possivelmente alguém tivesse filhos adolescentes, e diria: olha só, vamos entrar numa comigo? O que é? Vamos orar 7 dias, 3 horas da manhã, e depois nós vamos orar de novo, e depois nós vamos orar de novo, até ver uma resposta da parte do Senhor. Aí a pessoa diria assim: eu vou. Fica tranquilo, quando você precisar eu também vou estar aqui por você. E isso se aplica ao casamento, isso se aplica a tudo. Quando Daniel recebeu a revelação do sonho, ele não saiu correndo para dizer: eu consegui, eu quero falar para o rei. A Bíblia diz que antes ele glorificou a Deus pela resposta alcançada, dando todo o crédito do milagre da interpretação ao Senhor. Antes de você sair por aí correndo, celebrando as suas vitórias, ergue um trono de adoração. Quando o rei lhe perguntou se ele tinha uma resposta, Daniel falou: não. Gente, o rei deve ter pensado na hora: Daniel deve ser um cara com problemas mentais. Ele pede um tempo para orar, porque ele disse que vai dar uma resposta. Agora ele me mandou me procurar uma audiência, dizendo que tem a resposta. Aí Nabucodonosor falou: você tem a resposta? Daniel falou: não. Como assim, Daniel? Daniel disse: eu não tenho, mas o Deus a quem eu sirvo me deu uma resposta. Daniel, ele não liga os holofotes sobre si. Daniel não chama atenção para a sua própria capacidade. Sabe por quê? Daniel jamais seria capaz por si mesmo de interpretar aquele sonho. Assim como você jamais será capaz não só de sonhar,
como de interpretar e viver os seus sonhos sem a ajuda do Espírito Santo. Com Daniel aconteceu o que está em Provérbios, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Quando Daniel foi promovido, ele não se esqueceu daqueles que o ajudaram. Ele fez questão de abençoar seus amigos intercessores. Isso porque a oração faz de nós pessoas gratas. Os sábios no reinado disseram que aquela demanda e aquele sonho era impossível. E na segunda palavra dos sábios, que está aqui no capítulo 2, porque segundo eles, os deuses não moram com os homens. Eles estavam enganados, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é Emanuel, Deus. A pergunta é: e você vai usar essa chave que abre todas as portas? Ou ela vai ficar guardada no seu bolso? Ou você vai viver a vida com portas fechadas que poderiam ter sido abertas? Ou você vai viver apenas contemplando de longe aquilo que poderia ter acontecido? Ou você quer viver aquilo que a Bíblia nos diz, para o qual nós nascemos, que é viver um modelo de vida sobrenatural? Vamos orar. Pai nosso, que estás O que você fará com esta chave que abre todas as portas? A usará de vez em quando, a usará sempre? O teu reino, assim como Uma chave o céu, que abre todas as portas. Não é oração pela oração, é o Deus que responde a oração. Vamos juntos. Use essa chave no seu casamento. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, que venha o teu Que suba incenso a ti, Senhor. assim Que o incenso suba. no céu. Nossas orações sejam como incenso, enchendo as taças do trono. Na terra, céu na terra, que venha o teu reino. Na terra, É hora de você enfrentar a sua mente, seus pensamentos de medo, de limitação, e crer que a resposta virá. o teu reino vem. Rasga o céu E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. o teu